O mercado não absorve a mulher negra nos cargos de maior destaque, consequentemente, de maior salários. Então, como ela vai conseguir ter moradia? Como ela vai ter qualidade em alimentação? Como ela vai poder ter uma escola de qualidade para o seu filho? Bem viver nas cidades é migrar da privatização da cidade para a cidade como um bem coletivo. Começa agora o segundo episódio da série Bem Viver nas Cidades, lutas por direitos e movimentos populares urbanos. Nova parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Salve pessoal, tudo bem? Neste especial de 3 episódios, estamos falando sobre os desafios enfrentados pela população brasileira para acessar o direito à cidade. Também estamos debatendo os impactos do mercado imobiliário e a resistência dos movimentos de luta por moradia digna. No primeiro episódio, discutimos sobre como o direito à cidade vai além do direito à moradia. Ou seja, para que o direito à cidade seja plenamente atendido, não basta a pessoa ter uma casa. Como diz uma das nossas entrevistadas de hoje, a moradia é a cereja do bolo, mas o exercício do direito à cidade também demanda acesso à educação, saúde, trabalho, saneamento, transporte. Agora, neste segundo episódio, vamos falar sobre como as violações do direito à cidade afetam de forma desigual as pessoas, em especial as mulheres negras. Para isso, nossa primeira entrevistada é a ativista do movimento negro, Maura Cristina. Me chamo Maura Cristina, sou ativista do movimento negro. É o que me move na terra, é a questão da gente buscar igualdade. Portanto, a minha luta por direito à cidade, direito à moradia, está ligada à questão racial. Eu estou coordenadora estadual do Movimento Sem Teto da Bahia e também sou fundadora e coordenadora da articulação do Centro Antigo de Salvador, Bahia, e representante do Despejo Zero, Bahia. É deste lugar que eu faço a minha luta por direitos. E sou uma mãe solo de um jovem negro de 26 anos, né? É universitário, e é importante citar aqui, porque ele é universitário da Unilab. É uma universidade criada com a proposta dos jovens negros e esse intercâmbio com a África. E sou moradora de uma ocupação no Centro Antigo de Salvador. Muito prazer, Maura Cristina. Maura, você podia, para começar, explicar para a gente quanto que raça e gênero têm implicações no direito à cidade? Então, eu sempre venho deste lugar que é assim. Nós tivemos uma pseudo-abolição. Esta pseudo-abolição nos deu o direito de abrirem as portas, e não foi nada dado, foi uma construção política, é importante citar isso, e pós a abolição, a nós não nos foi dado o direito nem de terra e nem de semente. Isso nos explica, então, a moradia como terra e as sementes como trabalho lá atrás, no Brasil colonial, e que ele reflete até hoje com direito à cidade. Então, para nós, povo negro, a reparação não foi feita. De mais de 300 anos de prestação de serviço e de muito sacrifício e sem ter sido indenizado. Então, para mim, o que justifica o direito à cidade em todos os cantos do Brasil que eu vá, é nosso povo morando mal, é nosso povo brigando pelo direito de habitação digna, porque não basta ser habitação, é habitação digna.
Os dados mostram que as mulheres negras e periféricas são as mais afetadas pelo déficit habitacional no Brasil. E aí você poderia comentar com a gente, pela sua experiência em militância de longa data, como é que são esses números na prática? Então, né, eu trouxe aqui uns dados, eu sempre tenho comigo, do IBGE. Eu acho que, para além de dizermos, né, é importante que a gente traga dados, né? E aí eu tenho uma pesquisa aqui do IBGE, dentre 11 milhões de mães solo no Brasil, 61% delas são mulheres negras. Além disso, 63 das casas que têm como pessoa e referência são mulheres negras, com filho até 14 anos e estão abaixo da linha da pobreza. Eu acho que essa pesquisa do IBGE responde o que você me pergunta. Essa é a desigualdade que nós vamos encontrar em relação às mulheres negras. As mulheres negras normalmente são mães solo. Mauro, e para piorar, as dificuldades de acesso à moradia são maiores para mulheres negras, né? O que ainda impede as mulheres, sobretudo as negras, a acessar esse direito? Apesar de representarem mais da metade da população em idade de trabalhar, apenas 53,3% das mulheres participam da força de trabalho em comparação a 73,2% dos homens. A taxa de desocupação entre a população feminina é de 11%, 11,8% maior que dos homens. Mulheres negras, especialmente, enfrentam maiores desafios. Elas são as que menos participam do mercado de trabalho e dedicam mais horas a cuidados e a afazeres domésticos, e têm as piores formas de inserção no mercado de trabalho. Então, o que impede é essa desigualdade que eu acabei de dizer, de trabalho, né? E da carga de trabalho. Eu atuo no movimento por direito à moradia em Salvador. Nós nos organizamos como mulheres, que é na sua maioria mulher, eu diria para você que é 99% dos movimentos por direito à moradia de mulheres. Aí essa mulher ela tem que fazer luta para permanecer na ocupação. Ela tem que ter um trabalho para poder levar comida para casa. Ela tem que cuidar de seus filhos, que isso é algo muito sério que acontece, porque essa mulher, ao sair, ela deixa seu filho com a comunidade. Então, para essa mulher, é desigual demais a busca de um trabalho, sem contar que o mercado não a absorve, porque tem isso também, o mercado não absorve a mulher negra nos cargos de maior destaque, consequentemente, de maior salários. Então, como ela vai conseguir ter moradia? Como ela vai ter qualidade em alimentação? Como ela vai poder ter uma escola de qualidade para o seu filho? Então, afeta diretamente. E quais são as ferramentas que fazem com que isso aconteça, né, Luiz? O que acontece de mais sério é a desigualdade, as políticas públicas que não alcançam nós, mulheres negras. Moradia, Luiz, eu diria para você a cereja do bolo, tá? Porque nós fazemos ocupação, correto? E não é só entrar, porque ninguém aqui é caramujo que anda com as casas nas costas. A casa é só para você ter para onde ir. Você precisa ter um lugar que no final do dia você possa dormir com dignidade. Então a casa é o início de uma outra luta. É direito à educação, é direito à alimentação, é direito à saúde, é direito a transporte, é direito, é direito, é direito, é direito às políticas públicas que elas não chegam. E assim, eu conheço outros estados, mas falando aqui de Salvador,
A periferia, nós moramos em lugares precários que foram construídas. As construções foram nascendo, como é no Rio de Janeiro, né? E foi subindo. E essas mulheres, elas vão envelhecer, elas já envelheceram. E aí, como é que faz para subir aquelas escadas lá? Diga aí para mim. Como é que o mercado chega? É óbvio que nós, povo negro, somos de uma criatividade. A todo tempo, nós transformamos. Mas não é justo. Direito à cidade, direito à dignidade é para todos, são políticas públicas. E eu gostaria que você contasse também um pouco sobre como esses movimentos de luta por moradia também podem ser um espaço de potencializar e empoderar a autonomia das mulheres, né? Você tem uma experiência de longa data de atuação e militância nesse campo, e eu queria saber como você observa esse empoderamento das mulheres que participam. Eu acredito piamente, Bianca, acredito piamente. A transformação vem a partir da você saber a sua história. Se chama formação política. E saber a sua história faz toda a diferença. Então, formação política dentro do movimento por moradia, com a articulação do Centro Antigo de Salvador e o MSDB, ela diz o seguinte: você precisa entender quem é você nesse país. E fazer formação política você vai potencializando e essas mulheres vão se descobrindo de uma forma lúdica mesmo, sabe? Então, é enriquecedor as formas como nós vamos fazendo as formações políticas e você vai vendo a transformação, né? Porque é isso, o saber faz o homem entender melhor, né? Se saber quem é. Então, nós mesmos, das nossas organizações, entendemos que sem formação política nós não podemos nem fazer ocupação, porque não faz o menor sentido você fazer uma ocupação e sentir-se culpado. Ocupar é o quê? O que é que nós ocupamos? Nós ocupamos empreendimentos que são do Estado. Se é do Estado, é de quem? Se é do Estado, é nós que pagamos impostos. Então, você tira dessa companheira o estigma de que ela está fazendo algo errado, algo marginal. E não, ela está na Constituição, o artigo 6º, que moradia é direito. Está na Carta Magna. Ninguém pode e deve morar na rua. Moradia é direito, é dever do Estado. E quando há esse entendimento, você vê uma transformação dentro das pessoas. É daí que vem e se tornam mulheres, se já são lobas, né? Elas se tornam realmente muito fortes. E é isso que a gente promove entre nós. Mauro, eu queria te fazer uma pergunta em cima do nome da nossa série aqui, que chama Bem Viver nas Cidades. Eu queria então te perguntar, o que é para você o bem viver nas cidades? Falar para mim, a comunidade do bem viver é a harmonia. É a harmonia entre a cidade, o campo, a natureza e os seres humanos. É um conceito de proteger e de proteger todas as classes, né? É importante unirmos todos os povos tradicionais, que é quem mantém e é quem faz esse país. Está muito sério o que está acontecendo e o futuro, se nós continuarmos da mesma forma, os índices vão ser muito tristes. Nós, mulheres negras, não toleramos que matem nossos filhos. Não dá para ser. O número é número de guerra. Todas as temáticas são importantes, mas já passou da hora da gente ter o controle e acabar com a morte do jovem negro. E, junto com isso, o feminicídio, que é muito grave, aumenta de forma drástica. Então, é reverter a comunidade do bem viver, é a harmonia entre nós, povos, entre nós, humanidade.
né? E daí nós precisamos de voltar, rever o que comemos, como comemos, o que bebemos, de harmonia, de viver como comunidade do bem viver. E agora conversamos com a educadora e pesquisadora Mércia Alves. Eu sou Mércia Alves, sou educadora e pesquisadora de um coletivo feminista, o SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Também integro a coordenação colegiada desse coletivo, que tem 42 anos de existência e tem uma atuação nas suas práticas de trabalho de educação, pesquisa e comunicação para o fortalecimento da luta do movimento feminista. Também, como formação, eu sou assistente social e concluí recentemente o doutorado com o tema Mulheres Negras e Direito à Cidade, trabalhando nessas questões da injustiças socioterritoriais no ambiente das cidades, mediado pelo debate da mobilidade urbana. O doutorado da Mércia foi defendido em 2023 na Universidade Federal de Pernambuco e está publicado no livro Mulheres e Cidades, Injustiças Territoriais, Sexismo e Racismo na Mobilidade Urbana, disponível para download no site do SOS Corpo. Bom, Mércia, agora eu queria começar te perguntando sobre quais são as principais interdições vivenciadas por mulheres negras no seu cotidiano nas cidades. Eu penso que esse é um tema muito relevante para a gente estar dialogando num contexto em que a cidade, a questão climática está no centro do mundo, do debate, inclusive dos eventos internacionais. E alguns sujeitos são profundamente invisibilizados nesse pensar sobre a cidade, impactos climáticos e questões do acesso ao direito à cidade. Então, as principais interdições que as mulheres historicamente vivenciam na cidade, sobretudo nessa relação da interseccionalidade de classe, raça, vivência sexual afetiva nas cidades, está desde o ambiente da moradia, que, ou seja, é o direito à casa, ao direito à moradia, porque o déficit habitacional ele impacta, sobretudo, a classe que não tem renda, ou seja, de 0 a um salário mínimo, são as pessoas mais afetadas pelo não ter o direito à moradia. Isso, para mim, é um elemento. O outro elemento é que o déficit, ou seja, a carência de uma política estruturadora de saneamento ambiental, que está relacionado também com o direito à água, isso impacta o cotidiano das mulheres. E algo, para mim, também bastante relevante, que com a pandemia explodiu, que é a crise na mobilidade urbana, que é um problema nacional, que afeta a vida das mulheres, porque todas essas questões estão relacionadas com a inserção das mulheres no mundo do trabalho, que a gente chama a vida produtiva das mulheres, e reprodutiva, que é essa dimensão do trabalho reprodutivo e de cuidado na vida das mulheres. Então, esse cotidiano, ele produz muitas interdições que está relacionado com o meu ir e vir. E a partir da inserção das mulheres, seja no trabalho formal, no trabalho informal, isso revela uma precariedade nas condições de vida, porque essa classe trabalhadora, sobretudo mulheres populares e negras, precisam do transporte público para essa locomoção. E esse transporte público ele é estruturado a partir de um paradigma masculino, que é a ideia de que o homem só precisa se deslocar de casa para o trabalho e vice-versa. Só que, pela dinâmica da vida produtiva e reprodutiva na vida das mulheres, ela tem o que a gente chama de um deslocamento poligonal. Ela sai de casa para o trabalho, antes de casa para o trabalho, ela deixa a criança na creche, antes de chegar na creche, ela passa no posto de saúde, marca uma consulta, e nesse meio tempo ainda tem um tempinho para passar no supermercado, porque essas obrigações estão creditadas à sua vida. E isso eu acho que é um elemento que a gente quase que é invisível, porque tem um consenso social que essa tarefa é exclusivamente feminina. E a vida no urbano, ela se estrutura dessa forma. Os serviços na comunidade, os serviços na cidade estão estruturados para acomodar essa dupla jornada das mulheres, e a gente aceita isso. Só que isso tem um impacto grande,
porque outras dimensões que dificultam nessa engenharia da estrutura da arquitetura urbana é que as mulheres, por uma dimensão de medo, insegurança e pela violência sexista, ao qual seus corpos estão sujeitos, elas também têm interdições, têm limites, elas são quase que na sociedade dizendo é esse lugar que é reservado para você, que é o lugar da casa, o lugar do doméstico. Elas ficam encalacradas no território com essas funções. Então, a dimensão da política, da cultura, ela é secundarizada. E queria, por fim, destacar que a cidade, a sua estrutura física, que é a estrutura material, mas também sua estrutura simbólica, ela também faz com que a gente se sinta um sujeito inóspito nessa cidade, ou seja, é uma condição que nos distancia ou nos coloca como forasteiras do próprio ambiente em que a gente constrói a cidade. Então, a gente não se vê nisso, a gente, por uma questão de sobrevivência, a gente se locomove nessa cidade. Mas a gente é marcada pelo medo e pela insegurança, porque as importunações sexuais, que hoje é crime, é parte da dimensão da violência contra a mulher, que ela tem uma expressão muito hoje consolidada na sociedade de que ela acontece no espaço privado, no espaço da casa, mas ela também se espalha, se revela no espaço urbano com as chamadas importunações sexuais. Desde o momento que você acorda e sai de casa, quando a gente vai pegar metrôs e ônibus para o deslocamento daquilo que é necessário para a nossa vida cotidiana. Então, assovios, cantadas, toque sem autorização nos nossos corpos, nos espaços públicos, aparece até como algo jocoso no ambiente masculino, como algo de que eu estou exercitando e estou flertando, sem nenhuma autorização para isso. A gente sabe que os interesses capitalistas eles orientam a organização territorial das cidades. Você pode explicar para a gente qual que é o papel da especulação imobiliária na exclusão dos pobres, especialmente das mulheres negras, e como que isso afeta a luta pela reforma urbana? Eu acho que esse é um elemento bem importante, porque essa pergunta, ela é o nó e o centro de toda uma análise da estruturação urbana no país. Claro que isso tem impactos diferentes regionalmente, mas eu diria que dos anos 50, que é um demarcador do processo de urbanização das cidades, essa industrialização ela veio por um modelo de desenvolvimento de fora para dentro. Então, esse modelo colonial de desenvolvimento capitalista, a partir do modelo americano, de uma produção em massa. E aí o transporte é um exemplo muito claro nesse sentido, nítido nesse sentido, porque as grandes empresas, as grandes indústrias, elas surgiram para produzir uma linha chamada linha branca, que nesse período ela começou a ter um boom no setor de classe média alta. Então, geladeiras, TVs e o carro era um artigo de luxo. E esse modelo de mobilidade, que é o modelo rodoviarista, é um modelo que é a nossa linha que perpassa toda a história da urbanização na cidade, que está totalmente articulada com o processo de acumulação capitalista. O processo de acumulação capitalista, ele cria necessidade e ele cria um modelo que é um modelo excludente e higienista. Os centros da cidade, eram lugares da dinâmica econômica em que, por exemplo, no pós-abolição, para onde foram a população negra no pós-abolição? Foram ocupar as periferias, as favelas nas cidades, e ocupar em regiões em que pudesse seguir uma forma de viver em que a água para plantação era um elemento forte, porque tinha a ver com nossa cultura ancestral. Só que esses espaços eram espaços, na época, de pouca valorização. E hoje, esses espaços, que são espaços mais arborizados, perto de leito de rio, em tese, com zonas de proteção ambiental, mas acabam sendo flexibilizados
pelo poder do capital. Então, os grandes empreendimentos chamados alfavilles, ou empreendimentos que são produzidos como quase um castelo em que promove serviços no entorno para favorecer essa acumulação. Então, é muito comum você ver esses grandes empreendimentos que ao redor surgem shoppings, que ao redor surgem corredores de mobilidade, e isso faz com que a população que historicamente, população pobre e negra, que estão naquele entorno, é provocado um processo de desapossamento, de despejo para áreas distantes, muitas vezes com a promessa do poder público que elas estão sendo deslocadas para outros espaços de moradia e assim garantir o seu direito à habitação. Só que quando elas vão para esses espaços, elas estão a 2 horas, 3 horas da sua área de trabalho. Quando elas vão para esses espaços, não tem um transporte que assegure essa mobilidade com qualidade. Ao contrário, ela vai passar mais tempo no transporte, ida e vinda, com muitas vezes sua carga horária de trabalho. E aí é um lugar também que não está dotado de uma infraestrutura de saneamento e pavimentação. Isso é a lógica do racismo ambiental do capital. E hoje eu acho que isso está muito mais consolidado também com algo que no urbanismo a gente chama do crescimento da gentrificação. Atualmente, o que mais tem como investimento é a verticalização. A verticalização me impede a convivência. A gentrificação também satura aquele território do ponto de vista do serviço, porque se naquele território eu tinha uma população de 100 mil, aí dobra para 200, porque a gentrificação ela é tão veloz, mas não é veloz o investimento do poder público, apesar de flexibilizar essa legislação para os grandes empreendimentos, e são os grandes empreendimentos que favorecem nos processos eleitorais as grandes campanhas, com outros serviços. Então, a coleta de lixo, a disposição de água, a disputa no território, a lógica de que aquele território é para algumas pessoas e não para as outras, isso só acentua a desigualdade. Então, a especulação imobiliária, historicamente, ela é um processo de aniquilamento da população pobre. Bom, Mércia, no seu doutorado, para pensar uma nova forma de desenvolvimento urbano, você fala em cidades não sexistas. Você podia explicar para a gente o que seria essa cidade e também falar se daria para incorporar também a questão racial nisso, falando em cidades antirracistas? Eu trabalho a partir de uma perspectiva do feminismo antirracista. No meu estudo e nas minhas referências, né? Então, para mim, uma grande referência para pensar cidades não sexistas e antirracistas é a arquiteta feminista negra Joyce Bert. Eu diria também que antes da Joyce Bert, a Lélia Gonzalez, que é uma referência para nós, mulheres negras, ela já nos anos 80, ela falava dessa cidade, uma cidade racista, em que a Casa Grande e a Senzala estava disponibilizada nesse espaço. Nessa perspectiva que eu trabalho, nesse conceito de um urbanismo feminista antirracista, dialogando com essas diversas autoras, pensar essa cidade não sexista e antirracista é a gente enfrentar questões estruturadoras do nosso pensamento, de cidades que estão estruturadas a partir do sujeito homem branco cis hétero. Esse é o modelo. Quando esse conceito de cidades não sexistas e antirracistas vem para a ordem do dia, ou vem para a problematização, ela também caminha junto com o crescimento da produção acadêmica e da ação política do movimento feminista e negro, em que começa a colocar no centro da questão o racismo ambiental. Porque o racismo ambiental, que é histórico, ele aponta para a gente que nós sempre estivermos fora do locus de percepção ao pensar a cidade nessa visão do direito à cidade como direito coletivo, de um direito para todos e todas e todes, de uma cidade
que incorpore na sua estrutura material e simbólica os diferentes sujeitos que lhe dão vida. A cidade não é uma abstração. Recife tem uma história de resistência. São Paulo tem suas histórias. Salvador, a Paraíba, Belém, Manaus, Porto Alegre. Cada cidade ela traz na sua formação sociohistórica ação e resistência. E cidade não sexista significa que eu pense, como é que uma mulher que tem na sua vida cotidiana essas exigências para a vida da produção e da reprodução social, muito mais aqui pensando naquelas obrigações das mulheres com a maternidade, com o cuidado, mas como é que eu penso uma cidade em que a origem e destino da mobilidade é pensada a partir do homem? Como é que eu penso a cidade que as creches elas não estão localizadas nos bairros ou nas regiões mais próximas de vida das mulheres para facilitar a sua dinâmica de vida no mundo do trabalho, porque interessa para as mulheres a autonomia econômica? Como é que a gente coloca também nessa disposição das cidades, nas suas ruas e praças, uma vida das mulheres em que ela tem na criação dos filhos a convivência com o espaço urbano e que as cidades e as suas ruas elas não estão pensadas, por exemplo, para o deslocamento das crianças, porque tem os carros que podem atropelar as crianças ou ela não é acessível para os chamados carrinhos e carros de bebês. Isso não é pensado. É uma estrutura sexista. E ela é racista porque alguns desses espaços é não pensada também para a ocupação da população negra. Eu falo sobre isso, sobre a vivência na cultura. A população negra, e sobretudo a juventude negra, para ocupar as praças no momento de atividades culturais, seja com o skate, a balada, os encontros de slams na cultura de jovens, o hip hop, o rap, o trap. Quando essa juventude se encontra na rua, é para ser criminalizada. Então, é uma cidade racista. Então, pensar sobre isso é inverter a lógica de estruturação. Quantas pessoas conhecem que a primeira revolução urbana foi a revolta dos malês? Quando eu não trago essa memória como centralidade, eu constituo uma cidade para pessoas brancas, numa gentrificação que só é acessível para a população negra adentrar aqueles lugares na condição de subordinação, que são os trabalhos precários. Bom, Mércia, a gente está chegando ao final, mas eu queria encerrar pedindo para você comentar um pouco sobre o nome da nossa série, que é o Bem Viver nas Cidades. O que é o Bem Viver nas Cidades para você? É bem inspiradora o título da série, né? É inspiradora porque ela é inspiradora que move um pensar e um agir. E é uma inspiração de bem viver nas cidades que questiona o instituído, que é as tendências do capitalismo contemporâneo, com esse neoliberalismo, que é caminho da extrema-direita e do fascismo, produtora de ódio. Então, quando a gente está falando de bem viver, a gente está falando de uma contra-hegemonia a esse pensamento. Bem viver nas cidades é migrar da privatização da cidade para a cidade como um bem coletivo. É romper a lógica da mercantilização da vida, em que, por mais que esteja assentado como um direito na Constituição Federal, nos documentos e pactos internacionais, na Carta Mundial do Direito à Cidade, que moradia não é mercadoria, que água não é mercadoria, que terra tem que cumprir a sua função social da propriedade da coletividade, que a mobilidade urbana é um direito público, portanto coletivo. Esse conjunto de questões é pensar o bem viver na cidade como um bem coletivo. O slogan de adote uma praça traz em si a mercantilização da cidade. E isso é profundamente no nosso imaginário de que tudo aquilo que é privatizado é o que funciona e o que é bom.
A lógica do bem viver na cidade é a lógica do bem público coletivo. E essa coletividade está em questão no contexto neofascista. Então, eu diria que hoje é a nossa guerra de posição. É a guerra de posição no campo do pensamento, é a guerra de posição na luta política. Então, faz muito sentido ter uma série com esse nome. Porque a cidade, como diz o Chico Science, é o centro das ambições. E a gente, a todo momento, tem que ir de enfrentamento a isso, né? Eu queria deixar esse final dizendo que a COP30 está aí. E é sobre as cidades no mundo, sobre o estrangulamento e os impactos climáticos no território urbano, nos territórios rurais, no território de populações de povos originários e quilombolas, tradicionais, pesqueiros, que está no centro da roda. É esse o lugar de preservação dos bens coletivos e do bem viver. A lógica do bem viver é um sentido ancestral do povo negro, do povo indígena. Precisa ser recuperado isso, olhando o que é que nos move para pensar o bem viver na cidade, rompendo com como algo que está instituído, que é cada um por si. E aí a gentrificação também é um espelho disso. A mercantilização da cidade é em torno disso, a ponto de apagar a nossa memória urbana. Então, o bem viver é um bem coletivo. Nos inspiremos nisso, né? Este foi o segundo episódio da série Bem Viver nas Cidades, Lutas por Direitos e Movimentos Populares Urbanos, especial do Guilhotina em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Para saber mais sobre o trabalho, visite sesi.org.br. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Se você gostou dessa série, compartilhe o link nas suas redes sociais e recomende a quem você sabe que pode se interessar nesse assunto. A produção, apresentação e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Bianca Pio, e pelo Luiz Brasilino. A Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia, fez a edição e o desenho de som. O apoio de produção é de Marília Pinto e Vanessa Pugliese, da SESI.